Olha eu aqui de volta, pessoal. Então, na nossa aula de geografia, a gente vai falar sobre os 5 Brasis de Darcy Ribeiro. Vamos lá? Então, pessoal, o que são os 5 Brasis e quais são as suas características? Vocês lembram que na aula anterior de geografia eu falei que muitas pessoas na época do Brasil colonial vieram para o Brasil, não é isso? Então, primeiro vieram os portugueses, depois vieram os africanos, depois vieram os alemãos, os holandeses, os japoneses. Então a cultura brasileira ela é muito rica e muito diversa porque o nosso país ele foi colonizado por diversas culturas, não é isso? E o Brasil ele teve um período muito longo de escravidão. Então, esse período longo de escravidão, muitas pessoas vieram morar aqui, vieram colonizar aqui o Brasil. E por isso que cada parte do Brasil, cada região tem um nomezinho e a gente vai saber que nome é esse e por que se dá-se esse nome. Vamos lá. Bom, pessoal, quem foi Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro foi um importante antropólogo brasileiro. Ele estudou a diversidade cultural do povo brasileiro e apresentou uma proposta de regionalização do nosso território com base nas origens, na cultura e no modo da população. Ou seja, Darcy Ribeiro ele estudou o povo brasileiro e como ele viu que a cultura brasileira era muito diversa, que as pessoas, que o modo de viver era muito diverso, ele separou. Desculpa, ele não separou. Ele classificou o Brasil em 5 Brasis, ou seja, em 5 nomes, em 5 partes. Que partes são essas, professor? Vamos lá? Idaci Ribeiro deu 5 nomes: Brasil crioulo, Brasil caboclo, Brasil sertanejo, Brasil caipira e o Brasil sulista. O primeiro é o Brasil crioulo. O Brasil crioulo é aquela faixa litorânea do Nordeste, ou seja, o Maranhão, Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia fazem parte da região litorânea, ou seja, aquela região que fica, pessoal, do ladinho do mar, né, onde tem muita praia, entendeu? Então, faixa litorânea é essa parte aqui, aonde os estados eles ficam do ladinho do mar, ok? E nessa parte aqui tem muita presença da cultura negra, da cultura de origem africana. Na Bahia tem muita presença de cultura negra, né? Aqui em Alagoas também tem muita cultura negra. Mas assim, professor, cultura negra como assim? Comidas, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, as religiões, entenderam? Então, o Brasil, ele é dividido em 5. E o primeiro Brasil é o Brasil crioulo, né? Crioulo é o nome do negro que nasceu aqui no Brasil e não que veio da África. Então, todo negro que nasceu aqui no Brasil, na época da escravidão, dá o nome a ele de crioulo. Ele tem o nome de crioulo. O outro Brasil é o Brasil caboclo. Esse Brasil caboclo, ele é na região norte, ok? Naquela parte da Amazônia, onde tem a presença marcante de indígenas portugueses e nordestinos. Então, essa parte aqui, ó, pessoal, do Brasil, essa parte norte aqui do Brasil, é o Brasil caboclo. Tem muita cultura indígena, muita cultura portuguesa e muita cultura nordestina também. Caboclo, pessoal, assim como o crioulo, o caboclo ele é a mistura do índio com branco, ou seja, de uma pessoa que é de origem indígena com uma pessoa branca. Por exemplo, digamos que o pai é índio e a mãe é branca.
Aí, quando o filho nasce, ele nasce caboclo, porque nasceu com a mistura de índio com branco, ok? A gente também tem o Brasil sertanejo, que também está na região Nordeste. A área principal do Brasil sertanejo, pessoal, é só aquela área do sertão, da caatinga, do cerrado, entendeu? Tem muita presença de vaqueiro, de gado. A cultura, a cultura do Brasil sertanejo é mais ligada ao gado, à vaquejada. Aí a gente tem o Brasil sertanejo, que fica também no Nordeste, mas dessa vez não é a região litorânea, é somente o Maranhão, o Piauí e o Ceará, ok? Então a gente também, além do crioulo e do caboclo, a gente também tem o Brasil sertanejo. A gente também tem o Brasil caipira, né? O Brasil caipira, ele fica localizado no interior da região sudeste e centro-sul do país. Tem uma presença marcante de povos indígenas e dos bandeirantes. E o Brasil sulista, ele abrange três grandes culturas: os açorianos, os europeus e os gaúchos. O Brasil sulista, ele fica lá no pezinho do Brasil, que faz parte do Brasil sulino, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Esse Brasil sulino, ele tem muita cultura europeia, né? Isso tem muita cultura europeia. Ficou claro até aí, pessoal, a respeito dos 5 Brasis, né? Isso. Na próxima aula a gente vai fazer uma atividade envolvendo todas essas questões que a gente já trabalhou em geografia, porque está chegando as nossas provas bimestrais, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. E tenham todos uma ótima quinta-feira e até a próxima aula de geografia.